Rodrigo Oliveira, o homem que está dissecando Gustavo Quinteiros, muito boa tarde. Boa tarde Zé Alberto, Simon, Fernando Becker, Leonardo Acosta, Rinaldi. A novela terminou. O Grêmio tem treinador, Gustavo Quinteiros, e eu vou fazer aqui na minha explanação inicial um misto de opinião com informação. O Grêmio conseguiu aquilo que queria, que é manter a estrutura tática do técnico Renato Portaluppi, mantendo várias das qualidades de Renato Portaluppi, mas acrescentando pontos que faltavam no Grêmio de Renato Portaluppi. Ao longo da temporada passada, eu ouvi, dessa temporada, né, que terminou em 2024, eu ouvi em vários momentos queixas internas de pessoas do Grêmio sobre a questão física, de que o Grêmio não corria. Principalmente no Grenal do Beira-Rio, por exemplo, que o Inter venceu, foi um diagnóstico de que no segundo tempo o Inter voava e o Grêmio caminhava. E quando um time não corre, Fernando Becker, sei que é um estudioso desse assunto, vai concordar comigo, não necessariamente a culpa é do preparador físico, pode até ser, mas não necessariamente é. Hoje em dia o futebol é tudo integrado, técnico, físico, tático. O fato é que o Grêmio do Renato, na avaliação do Grêmio, ele tinha seus méritos, mas precisava de mais intensidade. E intensidade é justamente a característica principal do técnico Gustavo Quinteiros. O Grêmio acredita com o Quinteiros que vai manter o que havia de bom, taticamente falando, no Grêmio do Renato, acrescentando aquilo que faltava. Só que o perfil de jogadores vai ter que mudar. O Grêmio está atrás de atletas mais jovens, rápidos e principalmente intensos. Vai ser um requisito para se encaixar no modelo de Gustavo Quinteiros, que chega com uma comissão de 4 profissionais. Ele tem uma peculiaridade: um auxiliar que comanda a fase defensiva, a defesa, o sistema defensivo, o ex-zagueiro do Estudiantes, Leandro de Sábato, e um outro auxiliar, o Maximiliano, me faltou o nome do Quesada, Maximiliano Quesada. Lembra do nosso colega aquele, Leandro Quesada? Da Bandeirantes de São Paulo. Pois o Maximiliano Quesada é que cuida da fase ofensiva, do ataque. Ele chegou no Vélez, o Vélez começou a fazer muito mais gols e a golear. E eu estou muito curioso para ver como esse modelo, essa metodologia vai se encaixar no Grêmio. Eu estou muito curioso para saber quem é que vai treinar o meio-campo do Grêmio, vai ter o treinador da defesa. Diferente do futebol americano, que só tem o quarterback. Não, importante. E tem treinador de goleiro também. Não, agora, que não é da comissão. Agora já tem treinador de bola parada. Não, já, esse aí é o mais antigo, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, entre defesa e ataque. Porque o Chico Fraga, ex-lateral do Inter, do Brasil de Pelotas, de outros clubes, o Chico Fraga, num determinado momento, ele fez um trabalho no Inter, lembra, Fernando? Lembro, muito bem. Foi o primeiro cara de treino específico. Chico Fraga pegava, se eu não me engano, o Alex. Pegou aquela fase do Alex ali no Inter. Lateral esquerdo que virou meia. O que te parece, Simon Bianchini? Só um ponto, durante esse ano, o Roger conversou com a imprensa fora do ar, no CT Parque Gigante, em algumas ocasiões. Numa delas eu fiz essa indagação para ele sobre essa metodologia de trazer profissionais para treinar exclusivamente a defesa, agregando a comissão técnica, o ataque, a bola parada. O Arthur Jorge, acho que tem um profissional assim, o Guardiola também, o Klopp, enfim, tem profissionais com esse perfil. E o Roger me disse, vocês, né, da imprensa e também contexto do futebol, influencers, torcedores, vão entender melhor essas decisões quando os estrangeiros trouxerem para o futebol brasileiro. Os especialistas. Isso, os especialistas, todo mundo no meio do futebol. Os específicos, não, quando eles trouxerem os específicos. Perfeito, mas e é um pouco disso, porque o Grêmio não teve, acho que o Rodrigo, ninguém assim no Inter, exclusivamente para treinar um setor. Não, setor não, mas outro que eu me lembro, e o Fernando deve ter lembrado também, o Ortiz trabalhou especificamente no Inter a passe e finalização. Ele fez parte do Aprimorar, tinha um programa nas categorias de base do Inter que era Aprimorar, e o Ortiz cuidava dos atacantes. Ele pegou o Leandro Damião, evoluiu muito com o Ortiz, e o Walter, o centroavante Walter. O que te parece, Gustavo Quinteiros? Primeiro, eu acho legal o Grêmio estar se abrindo para técnicos estrangeiros. O Grêmio parecia meio reticente, né? Muito dependente do Renato.
E eu acho interessante porque, de certa forma, o clube ele vai evoluir. O Grêmio vai evoluir como clube, tendo uma outra metodologia de trabalho, né, que não é a brasileira, digamos assim. E acho que o técnico argentino, né, por característica, ele tem um estilo que se assemelha muito ao estilo do Grêmio. E isso é muito importante. E pelo que o Rodrigo já noticiou aqui, o Quinteiros vem muito bem informado sobre o Grêmio, sobre as necessidades, objetivos. E ele está rezando a cartilha do treinador. Ele está indo para um clube que para ele até então era desconhecido e agora ele está sabendo tudo de Grêmio. Inclusive ele sabe da necessidade do Octa, né, da aposta, da prioridade do Octa no primeiro semestre. Eu acho interessante. Eu fiz alguns jogos, né, da dupla Grenal contra times do Quinteiros. Eu confesso que eu não me marcou assim, não é nem positivamente nem negativamente, mas não foi uma coisa que me marcou os times dele assim, de tu suspirar e dizer, ó, que baita time, que time bem treinado. Não chegou assim a me surpreender. Mas eu tô curioso para ver, né, principalmente essa questão aí dos auxiliares. O Palmeiras já usa isso, né? Os dois. Tem o cara que cuida da bola parada defensiva, outro da bola parada ofensiva. Tô curioso para ver como é que vai funcionar. Tô curioso para ver, não sei se eu vou conseguir ver, mas eu gosto muito de ver treino. E para mim o treino fala muita coisa mesmo. Principalmente nesse ano que está acabando. Eu sei como é que o Renato treinava. E para mim explicou muitas situações vividas pelo Grêmio. Pois é, a gente e sabe. O Rodrigo falou da questão do preparador físico. A preparação física ela te sustenta para o treinador fazer o trabalho dele e para sustentar o modelo de jogo dele, né? A gente vê o Roger, por exemplo, com um sistema, com um modelo de jogo de muita intensidade, de muita força. E o que o Paixão fez? O Paixão deu força para os jogadores. No momento em que o Paixão recolocou, vamos supor, a academia no trabalho diário, ele deu força para os jogadores para que o Roger fosse para o campo, treinasse com intensidade, para que os jogadores tivessem intensidade no jogo. Então é isso, o preparador físico ele vai ter que dar sustentação para o Quinteiros, fazer com que o time seja intenso, mas o treino do Quinteiros também tem que ser intenso para chegar lá. Vai ser fundamental o trabalho, a meu ver, do preparador físico da comissão permanente do Grêmio, Rogério Dias. Porque o preparador físico do Quinteiros, Hugo Roldan, que está vindo, ele é muito elogiado na imprensa do Chile e na imprensa da Argentina. Só que a necessidade física do futebol brasileiro ela é única. Ela é muito peculiar. O técnico Eduardo Cudê e seus auxiliares e seu preparador físico, a meu ver, tiveram muitas dificuldades por não terem compreendido as peculiaridades do futebol brasileiro. Na Argentina, é quase tudo na Grande Buenos Aires, com uma outra viagem para Córdoba, Mendoza, mas os deslocamentos são curtos e o número de jogos é menor. No futebol brasileiro, além da intensidade do calendário, quarta, domingo, com muito jogo, tu joga às vezes no inverno, pega 8 graus em Porto Alegre no domingo e na quarta-feira tá em Fortaleza com 30 graus. Depois tu volta a Porto Alegre e vai para um clima seco, jogo em Brasília ou em Goiânia. E tudo isso impacta na preparação, na exigência física dos atletas e nos exercícios a serem feitos. Então eu acredito que o Hugo Roldan ele vai saber os exercícios necessários e a estratégia necessária para encaixar os jogadores na metodologia do Quinteiros, e o Rogério Dias vai saber as necessidades de adaptar a metodologia do Quinteiros para as peculiaridades do futebol brasileiro. Esse é um Essa trabalho, parceria vai ter que funcionar.